Cara, isso daqui é escalada de violência entre Israel e Palestina. A treta entre Israel e Palestina é uma treta antiga. Ela não é essa disputa, essa guerra, esses ataques mútuos não são centenários. Os ataques propriamente ditos começaram no ano de 1947, 48, com a partilha da Palestina feita pela ONU, né, onde ela cria, de fato, o Estado de Israel e começa a batalha, a guerra de formação do Estado de Israel. Logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ali começa, de fato, disputas bélicas, né? Mas essa disputa territorial e essa tensão, essa sim é centenária. Essa sim começa, tem as suas raízes, né, na diáspora judaica, lá do século I depois de Cristo, do ano 70 depois de Cristo, a gente tem a diáspora judaica. Diáspora nada mais é do que um tipo de migração, quando toda uma etnia ou um povo dispersa, se espalha pelo mundo por algum motivo. No caso da diáspora judaica, do povo hebreu, foi por conta do Império Romano cobrar muitos impostos, o Império Romano ser um dono de território hostil. Porque a área da Palestina ali, onde hoje é Israel, essa região é conhecida como a região da Palestina, que era ocupada tradicionalmente pelo povo hebreu, que são os judeus, que seguem a religião judaica. Essa região, por um momento específico da história da humanidade, ela foi controlada pelo Império Romano. E quando eu falo de anos 70 depois de Cristo, eu tô falando da época de Jesus Cristo. Então o Império Romano ainda era muito forte. E o Império Romano, nós sabemos, ele sempre cobrou muitos impostos. A famosa Pax Romana era um imposto muito forte que o Império Romano cobrava dos povos que habitavam seus territórios, e os hebreus especificamente não concordavam com esse tipo de gestão de território e decidiram, depois de muitos embates, fazer a diáspora, se deslocar, se espalhar pelo mundo. E aí o povo hebreu, os judeus, vão viver séculos e séculos como minorias mundo afora, sofrendo o que as minorias sofrem. No século XIX, as lideranças judaicas, na verdade, elas começaram a entender, a interpretar o Torá. E aí eles começaram a entender que o Messias, o Cristo, o Salvador, só viria salvar a humanidade e o povo hebreu se eles retomassem e se juntassem à Terra Prometida, que é a região da Palestina. Deixa eu ver o que a Ju tá falando aqui. Mais ou menos o que fizeram com os curdos, expulsos da terra deles. Só que há 1000 anos, exatamente, Ju. Os curdos, hoje, eles são o maior povo sem território no mundo. São 30 milhões de curdos vivendo espalhados, principalmente ali na região do Oriente Médio e da Ásia como um todo, vivendo espalhados e como minorias. Eles pleiteiam até hoje a criação do Kurdistão, só que é muito difícil isso acontecer porque vários países precisariam perder território para o Kurdistão, o que os países não estão aptos a fazer, não estão com vontade. Então, quando a gente fala de território e país e nação, isso tudo tem a ver, tá tudo intrínseco, porque para você ser um povo, você precisa de um território que você chama de seu. E quando o povo hebreu faz a diáspora, quem vai ocupar a região da Palestina são os povos árabes, o povo árabe, né? Na verdade é um povo árabe que está no entorno ali. E aí o povo árabe que está no entorno da região da Palestina, que é onde hoje é Israel, quando o povo hebreu sai, o povo árabe ocupa. E vai ocupar por 18 séculos, do século I ao século XIX. No século XIX, começa o movimento sionista, que nós conhecemos como sionismo, que é um movimento de volta dos judeus que estão espalhados pelo mundo à Terra Prometida. Porque está escrito no livro deles lá, no Torá, que Cristo, que eles não acreditam que foi Jesus, e aí que surge o cristianismo, né, como uma dissidência do judaísmo. O judaísmo, ele acreditava lá no século XIX que a volta e a retomada da sua terra prometida e a criação de um Estado judeu, de um país judeu, que seria Israel, acredita que nesse momento eles estariam cumprindo os requisitos para a vinda do Cristo Salvador. E aí eles começam o movimento de volta. Só que quando eles começam o movimento de volta, já tem gente morando lá. E já tem gente morando lá há milhares de anos. Isso faz com que as pessoas criem raízes e identidade.
com o território. E aí, quando o movimento de volta começa, a gente começa a ter uma rusga, um imbróglio, um problema, uma tensão ali naquela região. A região é dominada pelos árabes, que começaram a ser chamados de árabes palestinos, que são muçulmanos, seguem a religião islâmica, e aí começa o movimento de volta de quem ocupara essa região há muito tempo atrás, que são os hebreus judeus. E aí começa essa disputa, mas o território é de quem? E aí? Ah, mas pra minha religião essa terra é santa. Beleza, mas eu não acredito no seu livro sagrado, não quero saber. Você meteu o pé e eu entrei, agora você quer de volta? É isso. Quando a gente tem final do século XIX e principalmente início do século XX, a gente tem a história da Segunda Guerra Mundial, principalmente do Holocausto, os judeus sofrem muito como minoria. E aí a gente tem a comunidade ocidental se compadecendo com a causa judaica de criação do Estado de Israel. E aí, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a ONU partilha 50% para cada um da região. 50% para os árabes, 50% para os judeus. E aí, obviamente, que os árabes ficam totalmente insatisfeitos e começa uma escalada de violência até se tornar uma guerra de formação do Estado de Israel, aonde vão criar o Estado de Israel, o país Israel, em cima do território onde está cheio de árabe palestino. E aí esses árabes palestinos que estavam ali vivendo livre, leve e soltos, esses árabes palestinos de uma hora para outra, sem mudar de lugar, eles se veem morando num país que não os quer bem. E aí começam várias guerras, né? Tem várias guerras famosas. A guerra de formação do Estado de Israel, depois a guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur. Aí tem as intifadas. E, ultimamente, a gente tem tendo essas escaladas de violência que não culminam em guerras, mas culminam em mortes, com certeza. É isso aí. Vamos ler aqui rapidinho pra gente mudar de assunto. O professor Gel Fernando, muito obrigado pela contribuição, mestre.